galera, chegamos de novo. Olha eu de novo aqui na sua telinha. Eu acho que a cada 10 palavras que eu vejo na internet, 9 fala de IA hoje. Então, eu trago aqui para vocês duas pessoas importantíssimas nesse cenário de inteligência artificial. E o Silk Talks vem de novo para contribuir com a sociedade, trazendo novos conhecimentos, ajudando o mercado de cibersegurança, de segurança da informação, de governança, de GRC, a incrementar a sua maneira de trabalhar, trazendo essas informações super valiosas que nós temos aí no mercado de pessoas que têm uma experiência incrível, incrível. Hoje vamos tentar conectar a inteligência artificial com cibersegurança, com cybercrime. Então o assunto é bem gostoso, é bem extenso e fica aí. Antes de mais nada, como sempre eu falo para vocês, clica ali, ó, naquele dedinho, dá um like para mim. Não esquece disso, porque só assim eu consigo chegar em todos os profissionais de cibersegurança para que todos conheçam o que nossos profissionais vão falar. E assina nosso canal. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Obrigado por terem vindo aqui hoje. Fantástico. É um prazer enorme estar com vocês. Meu mestre está aqui, Vinícius César. Você que é meu mestre, meu grande mestre. Você que é meu mestre. Vinícius, cara, assim, gente, você teve um dia, vou até contar antes de te apresentar. Teve um dia que eu queria saber sobre startup. Aí eu cheguei, Xará, que chama Vinícius também. Xará, me dá uma aula de startup. Ele falou tudo que ele estava fazendo e ficou 2 horas comigo em vídeo falando sobre startup. Então, cara, o cara é sensacional, tudo que a gente precisa, ele está aí para nos ajudar. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Xará. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Silk. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso aqui entre amigos. E me fala um pouquinho das suas empresas aí. Você é CEO da Streamliner? Sim, a Streamliner... E a Capflow, ela é um pedaço da Streamliner. Perfeitamente. A Streamliner é a primeira aceleradora de startups da América Latina focada em inteligência artificial. O grande objetivo é a gente fazer a diferença no mercado, fazer as empresas utilizarem desse grande potencial e, na prática, saber qual é o resultado que realmente pode oferecer para essas empresas. Então, a Streamline, ela cria startups, ela ajuda a potencializar startups, e a Capflow, ela é uma das startups aceleradas pela Streamline. Sensacional. Como sempre, né? Inovando no mercado e trazendo novas empresas para a gente comemorar aí. Com certeza. E tenho também aqui nosso querido André Postovski, Team Lead da Darktrace. E aí, meu querido, como que você tá? Obrigado aí. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu aí. Fala um pouquinho aí das suas experiências, Legal. De como que é a Darktrace, para o público saber Legal. como que você trabalha, como que a Darktrace hoje está no mercado, quais soluções que ela hoje coloca pra gente. Legal. Conta um pouquinho aí. Bacana, assim, primeiro obrigado, né, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, aí, de ter esse bate-papo aberto, descontraído. Acho que vai ser bem bacana aí, muita coisa pra gente falar de inteligência artificial. A Darktrace, né, eu pessoalmente, assim, eu venho trabalhando muito tempo com a parte de segurança, né, já tenho aí mais de 10 anos aí de trabalho focado em segurança da informação, e agora, né, com essa guinada que a IA deu, né, venho tentando conhecer cada vez mais aí os conceitos, mas muito tempo da minha carreira trabalhando com resposta a incidente, né, com a parte de detecção, ameaça, investigação, também com soluções de forma geral de segurança da informação, né, e agora na Darktrace, uma empresa aí que já tem mais de 10 anos de mercado, focada 100% no uso de inteligência artificial para trazer mais visibilidade, capacidade de detecção, triagem e investigação mais simplificada, fazer um processo de resposta autônomo mais rápido, né, para impedir que as crises aí de incidentes comprometam os negócios. Então, ou diminuir, né, o tempo. Diminuir o tempo de resposta, diminuir sobrecarga operacional, né? Então, a gente vem nessa busca aí por entender como que a gente ajuda as empresas, né, nessa caminhada de adoção desse tipo de tecnologia, né? Muita empresa ainda tentando descobrir como usar, muita empresa já tem adotado e tem visto muitos benefícios, né? Então, a gente está aí nessa luta aí. Nessa toada grande aí. E, assim, para a gente começar com essa inteligência artificial aí que tá todo mundo falando, nada melhor de começar falando da empresa que é líder no chipset de inteligência artificial hoje, que é a NVIDIA. Se tornou a empresa mais
valiosa do Valiosa. mundo aí na semana passada. Perfeitamente. 3 bilhões, acho, né? Eu acho que é o PIB de vários países aí, passa o PIB de vários, acho que é o terceiro maior, né? Talvez o... Deu uma do mundo. boa guinada de 2023 para cá. Legal. E aí, me fala o seguinte, cara, baseado na NVIDIA, que marcou aí, tem 80% do mercado, a gente sabe disso, né? E uma das coisas que me preocupou, não pro lado bom, não pro lado ruim, mas pro lado bom, é que uma das tecnologias que ela apresentou na Computex em Taiwan, esse ano, foi a tecnologia que se chama NVIDIA ACE, Avatar Creation Engine. Como é que você vê isso, Vini? Você que está mais inteirado nessa questão de IA. O que isso pode trazer para o mercado? Eu acho que quando a gente fala da NVIDIA, assim como outras empresas que estão despontando, quem já tem acompanhado esse mercado de inteligência artificial vê que certamente a NVIDIA ia alcançar esse patamar. Porque a NVIDIA ela fornece a tecnologia para que essas grandes empresas possam rodar esses grandes modelos que hoje a gente utiliza. Só que quando a gente puxa o caso da NVIDIA, é até um caso muito mais profundo no sentido de negócios do que esse próprio potencial, essa própria visibilidade que a gente está tendo hoje. Por exemplo, a inteligência artificial, que já está fazendo a diferença dentro das empresas e que hoje, por exemplo, o CEO, o conselho já está atento com isso, já está causando um grande diferencial. E a NVIDIA, por exemplo, quando a gente vê esse grande potencial, esse grande salto de mercado no sentido financeiro, é o salto que as empresas hoje também estão buscando. E as empresas que já estão conectadas nisso estão atrás e realmente estão conseguindo ter o resultado esperado. Quando a gente olha, por exemplo, essas novas tecnologias da NVIDIA, por exemplo, o ACE, uma das tecnologias que eu mais gosto são os gêmeos digitais. Por exemplo, a própria BMW, ela está utilizando, por exemplo, hoje o Omniverse para poder fazer a sua cópia da sua planta e antes de lançar a planta propriamente dita, replicar ela totalmente no meio digital. E o ACE também vem para isso, para poder acelerar a parte de dados, para poder realmente a gente poder fazer grandes simulações utilizando todo o poder da GPU ou todo o poder do hardware da NVIDIA hoje em dia. E a gente está refém desses caras? O que vocês acham? Hoje eles têm um potencial grande de mercado, né? Acho que já tem uns 70% aí do mercado, né? A gente ouvia falar deles para games, né, antigamente aí, mas agora o forte deles é a parte de data center, né, essa parte das empresas. Acho que os maiores consumidores deles, acho que a AWS, né, tem a Google também, a Meta, né, tá impulsionando a Darktrace muito. usa, assim, alguma coisa de NVIDIA em alguma situação? Possivelmente dentro dos hardwares ali, dos appliances, né, porque como essas, independente de ser NVIDIA ou não, a gente precisa de placa gráfica para processar os algoritmos matemáticos que fazem um entendimento ali do tráfego que é recebido, né, das informações dos dados ali, para poder modelar isso. Então, acho que o que impulsionou a NVIDIA mesmo que ela estava num momento ali dessa questão da adoção do IA e tinha um produto que entregava o que precisava para processar esses dados e conseguir fazer com que essas novas tecnologias pudessem ser utilizadas, né? Então, a gente usa, sim, GPUs, né? Provavelmente deve ser. A NVIDIA eu não sei o que está embarcado ali, mas é a solução hoje que acho que eles não têm muito concorrente aí no mercado. Não tem muito concorrente. A NVIDIA ela fornece, assim, todo mundo conhecia a NVIDIA pelos games, né? Eu principalmente. Então, eu tive todos os consoles da face da terra de videogame. Exatamente. Sempre aparecia no comecinho do jogo, né? NVIDIA. Exato. E é uma empresa que, assim, eu já tive a oportunidade e o prazer de entrevistar alguns dos executivos da NVIDIA. Legal. E é uma empresa que investe muito em tecnologia e, mais do que isso, ela investe também em startups, investe em negócios emergentes, empresas que estão começando. Então, foi uma jornada... tem essa vertente. Exato. Né? Tem um programa, inclusive, chamado Inception, dentro da NVIDIA, que ajuda startups no seu desenvolvimento, fornece tecnologia para essas startups para realmente... E tem alguma empresa que a NVIDIA tem que está ligado ao campo de cibersegurança hoje, ou eles não estão muito olhando para isso? O que vocês acham? Então, NVIDIA... eu acho que sim, assim, eles estão começando a desenvolver alguns produtos, né, para a parte de cyber, para visibilidade, monitoração, detecção de ameaça, mas eu acho que eles estão um pouco também embarcando nessa onda, né, aproveitando que eles têm um produto que consegue processar essa questão de tráfego, modelar muito bem, né, e eles têm recursos próprios para isso, para fazer a coisa acontecer. Eles estão entrando nesse nicho, né, mais específico de cibersegurança para tentar também surfar essa onda, né, mas eu acho que, assim, comparado com outras empresas
que já trabalhavam isso há mais tempo, né? Eles ainda, acho que tem coisas a desenvolver, mas assim, tem empresas mais antigas de mercado, como foi a própria Dark3, né? 10 anos já trabalhando com IA, um cenário em que antes pouco se ouvia falar, né? 10 anos atrás quase não se ouvia falar. Exato. Então, tem muita coisa já que tem patentes, né, para IA, para cibersegurança. Então, esses fabricantes, hoje, quase todos têm, né? Então, assim, o conceito de IA embarcar de alguma forma. Mas tem muitos ainda que estão tentando descobrir como adaptar os produtos que eles já tinham ao conceito, né? Enquanto outros já começaram a desenvolver os produtos com base no conceito de IA, né? Então, tem uma diferença grande aí Então, de quem maturidade. começou há 10 anos atrás, você acredita que está mais na frente ou... Eu acho que mais na frente em termos de pesquisa, desenvolvimento. A P&D queima muito dinheiro, né? É. Quando você olha, por exemplo, pega o caso, por exemplo, da Dark3, está falando de 10 anos. Cara, são 10 anos de investindo em tecnologia, então certamente os caras estão lá na frente. Tem muita A coisa já Dark3 é de desenvolvida. qual país? É Reino Unido, Reino a Unido. matriz em Cambridge. Tem uma matriz, uma segunda matriz, digamos assim, na Califórnia, né, mas tem até uma parte do time, né, que desenvolveu a empresa, é especialista em matemática, desenvolvimento de algoritmo, né, então os caras E os caras ramo têm, de pesquisa... e o próprio governo tem um investimento muito forte em ciência e tecnologia, Exato. né? Então isso ajuda muito. Aqui tem um ponto também bastante importante, que hoje quando você fala, por exemplo, dessas grandes empresas que estão nascendo, empresas que estão criando tecnologias disruptivas hoje, qual é o lado positivo? É que você não precisa mais ter o nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento que você tinha antes. Porque hoje você consegue, antes o que era só restrito a grandes centros avançados de dados, de processamento, de IA, hoje não, numa chamada de API você tem o mesmo... Pulverizou. Exato, você democratizou esse processo, né? Hoje está fácil, então assim, se você quiser criar hoje uma solução usando inteligência artificial, modelos hiper avançados, você consegue criar utilizando uma chamada de API. Então, e outra, quando você pega, por exemplo, os vários mercados, mercado de cybersecurity principalmente. Tá usando muito isso. Ó, para conectar a cibersegurança então à IA, eu vou trazer aqui outros dados estatísticos interessantes. The State of Cybersecurity em Latam, ela falou o seguinte, que cerca de 55% das empresas brasileiras sofreram ataques cibernéticos alimentados por IA. Sim. Tá? Outra coisa interessante, que um percentual ligeiramente maior que a média dos outros países da América Latina é de 53%, ou seja, a gente está numa média da América Latina normal. Sim. 97% dos líderes brasileiros acreditam que as novas tecnologias, a própria IA, serão fundamentais para a defesa contra ataques cibernéticos Isso. a partir desse ano. Como que vocês observam isso, esses dados estatísticos? Eu vejo assim que se os próprios atacantes, né, estão usando inteligência artificial para atacar, né, não dá para a gente tentar combater isso com um trabalho muito manual. O tempo de máquina de execução de um ataque é muito maior que o tempo de resposta humano ali para você ficar tentando mapear o que está acontecendo de forma muito manual. Então, acho que assim, as empresas que ainda não estão tentando entender como isso funciona, né, em algum momento vão acabar sofrendo com essa defasagem assim, né, de poder adaptar o contexto dos processos de resposta a incidente usando inteligência artificial. Né? Eu acho que um dos ganhos grandes ali é justamente, né, redução de sobrecarga operacional, visibilidade, processos mais automatizados. Então, assim, tem muitas ferramentas, né, que hoje as empresas utilizam, mas elas trabalham muito com base em detecção de ameaça, né? E hoje a gente já está falando de IA orientada a negócio, que é um negócio completamente diferente, né? Então a gente está no momento enfrentando que é a IA versus a IA. Seria isso? Eu acho que isso não pode ser só estatística. Realmente os líderes eles têm que estar conectados com esse novo movimento que está acontecendo. O que eu vejo bastante, Vinícius, é o seguinte: existe uma transferência de responsabilidade muitas vezes para o fornecedor, para que esse fornecedor possa trazer soluções que usam IA, soluções que XYZ, mas o líder em si e a equipe, existe uma necessidade de um nivelamento tecnológico, para poder entender qual é o real potencial disso. Principalmente quando a gente fala de cibersegurança, tem aquela questão da gente poder ser a estrada e não o pedágio. Ou seja, eu quero realmente construir produtos, serviços, eu quero possibilitar que os serviços e produtos da minha empresa possam ser seguros, quero ter os nossos guardrails bem definidos, vamos dizer assim, mas na prática,
tudo parte de uma capacitação, de um nivelamento técnico desse líder que hoje está à frente das companhias, para que ele possa ter visão e ele possa ele possa enxergar insights e possibilidades para poder trazer para dentro da companhia. E eu estava pensando aqui, que conselho que a gente pode dar? Porque os caras vão ver esse podcast agora e eles vão ficar se perguntando, pô, eu tô no momento de colocar IA ou eu passei desse momento? Por isso que eu perguntei para você do tempo. Aham. E fica isso também na minha mente. O empresário hoje, aquele que tem uma indústria, aquele que é de médio e grande porte, ele passou do momento de adotar soluções de IA, principalmente no campo de cibersegurança, que é o nosso podcast, mas também a gente pode falar de outras coisas, não tem problema. Ele passou do momento, ou ele está no momento certo, ou ainda tem que esperar um pouquinho, tem que ter calma. O que vocês acham disso, desse cenário? Assim, cara, tem aquela máxima no mundo dos negócios do siga o dinheiro, né? Eu sempre tento analisar de maneira eu sempre olho o mercado financeiro para ver aonde o dinheiro global está indo. E a partir desse fluxo do dinheiro global, eu entendo o que está sendo criado no final do dia. Então, a NVIDIA chegou a 3 trilhões, por exemplo, não é à toa. E não é do dia para a noite. Tem espaço para subir Exato. mais. Alguma coisa está acontecendo no mundo e as pessoas não estão enxergando. Então, assim, existem empresas que já enxergaram e vão conseguir utilizar disso daí como uma alavanca para o seu crescimento, que já estão lá na frente, já passaram da fase de experimentação, já estão conseguindo construir resultado em cima dos seus testes. E existem empresas que estão acordando para a vida agora. Exato. Então, assim, e reforço, acordar para a vida não é apenas a gente terceirizar, por mais que todos os fornecedores sejam bom, não é terceirizar com o fornecedor, mas sim você ter a real noção do potencial que essa tecnologia pode gerar para a sua empresa, no seu modelo de negócio, porque muitas vezes a gente está falando de modelo de negócio, cara. Não é nem a tecnologia que vai ser aprimorada, o modelo de negócio do cara vai virar de ponta cabeça. É a sua governança. Exato. Só que, para finalizar, eu vejo, Vinícius, que os líderes de tecnologia, e seja o CSO, seja o CEO, o CIO, eles estão tendo uma nova possibilidade hoje em dia, que da mesma maneira a gente teve lá atrás, com várias tecnologias que passaram, vamos dizer assim. Essa tecnologia que é uma tecnologia muito alavanca. Ela consegue mudar a realidade da sua empresa. Em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Consegue transformar o teu business model mesmo. Você consegue sair Só que o cara tem que acordar. O que você acha, André? Eu acho assim, independente de a empresa fazer a adoção ou não, até no nosso dia a dia, assim, né? Todas as empresas, de modo geral, vão ser afetadas por isso, né? Por que eu digo isso? Por exemplo, na parte de cibersegurança, né? Como eu comentei, assim, tem empresas que já começaram a desenvolver isso lá atrás, tem empresas que estão adequando. Dificilmente você vai entrar no site de um fabricante e vai olhar lá que não tem na primeira página alguma coisa escrita sobre o IA. O cara pode até não saber que está comprando um produto que tem embarcado alguma coisa de IA. Mas todos os fabricantes hoje já estão embarcando o conceito de alguma forma para não serem olhados como uma ferramenta que está ficando para o passado ali. Né? Então, às vezes a gente brinca, né? Sei lá, eu vou no mercado comprar alguma coisa, uma geladeira está dizendo que tem IA, tem a cafeteira, tem IA, né? Todo mundo está tentando adaptar os produtos ali para tentar extrair, entrar nessa onda, né? E eu acho que as empresas que não entenderem como isso pode ajudar a alavancar o negócio, né? Elas vão acabar ficando para trás, né? De alguma forma. E eu participei de um evento recente ali que eu ouvi uma conselheira de negócios lá comentando uma coisa que achei bem interessante. Assim, ela falou o seguinte, assim, a hora de trocar o telhado é no dia de sol. Ô, Gêmeos, então, ó o corte. Na hora de trocar o telhado... É o dia de sol. É o dia de sol. Porque se você esperar você tá cheio de problemas para começar a tomar uma ação, você vai estar sobre a chuva ali e aí vai ser complicado. Então, assim, você conseguir perceber enquanto você... Por exemplo, sei lá, a Kodak. Kodak era líder de uma empresa de câmeras, de fotografia. Pô, não acordou para a realidade, ficou foi paradinho passar, lá, né? E ficou depois paradinho. Passaram por cima dela, né? Então, acho assim, se você puder usar o momento, enquanto você ainda não está sentindo esse impacto, para se antecipar de uma certa forma, né? Se é que é possível já dizer antecipar, porque já tem muita coisa acontecendo, né? Você poder pegar esse momento para entender como que o seu negócio pode ser alavancado pelo que já existe de solução, né? Eu acho que isso é um momento para você não olhar para trás e falar, opa, agora eu já estou num momento que perdi
perdi o trem, né? Então, acho que esse é o ponto. E aí eu vou entrar numa coisa interessante agora que eu pensei aqui, cara. Você é um Sales Team Lead. Você tem um time de vendas. Sim. Você hoje já direciona o seu time de vendas para vender as soluções da Darktrace, colocando como pescaria a inteligência artificial que ela tem? Sim, sim. Assim, como tudo que a gente entrega é baseado nisso, né? Não tem como a gente falar com o mercado sem se posicionar nesse contexto, né? Então, eu acho que o que a gente vem tentando também conscientizar durante o contato com os clientes é porque tem muito cliente que ainda quando olha inteligência artificial ou pessoas assim de forma geral, pensam que a IA é algo que vai, de certa forma, afetar o trabalho dela, dia a dia, né? Vou ser substituído por um computador. Já pensa em emprego, né? Já vou perder meu emprego. O desenvolvedor, não, tem códigos que estão sendo desenvolvidos já pela IA, eu vou perder aqui se eu não me adaptar. Então, assim, eu acho que o momento não é de pensar de que forma que isso vai afetar o meu trabalho do ponto de vista ruim, né? Mas de que forma eu posso aproveitar esse boom, porque não tem como voltar atrás disso. Como que eu me especializo para eu participar desse boom? Exato. E como que eu uso o que está sendo disponibilizado para melhorar meu dia a dia de trabalho, né? E sair na frente de pessoas que não estão pensando nisso, né? Que estão preocupadas, eu vou usar esse problema... Que estão olhando o copo vazio, não o copo cheio. O copo vazio, exato. E aquela máxima, né? Certamente você não vai ser substituído por um robô, mas você vai ser substituído por alguém que usa, por exemplo, bem a inteligência artificial. Perfeito. E aí entra uma coisa interessante que eu pensei aqui, gente. A gente está num momento que eu, consumidor, dono de uma empresa, alguma coisa assim... Certo. Que é um cara antenado, que tem uma área de inovação, que tem uma área de Threat Intelligence, por exemplo. Eu estou no momento que esse cara dessa empresa, ele vai olhar empresas, fornecedores, que só tenham inteligência artificial acoplada? Ou ele não vai pensar nisso? Como que vocês acham essa questão? Inteligência artificial é o meio, né? É o meio para algo. Então ela sempre vai ser o meio. Claramente que só ela, e às vezes você nem precisa de inteligência artificial para resolver determinados problemas de negócio. Muito se vende no mercado, que nem a gente fala muito, o mercado está muito hypado, né? Uhum. Mas a gente coloca muito do hype ao ROI, ou seja, na prática, qual é o resultado real que foi criado, sabe? Então, assim, a inteligência artificial ela sempre vai ser o meio para algo, sempre vai ser uma tecnologia, claro, de destaque nos dias de hoje, porque realmente ela consegue fazer coisas que beira a magia, vamos assim, quando bem utilizada, mas ela não deve ser um ponto, vamos assim, um ponto de deal break, um ponto de cara, se não tem IA, não entra na minha companhia, porque existem soluções que você não precisa de IA e tudo bem, sabe? É interessante isso que você falou, né? Tudo depende daquilo que você está trazendo para dentro da sua companhia, né? Exatamente. Agora, me traz também uma pergunta que é interessante nessa questão, pegando esse gancho da IA, se o cara vai comprar só com IA, se não vai. A questão relacionada à segurança em si. Você acredita, a mesma pergunta, tá? Você acredita que um CISO, por exemplo, ele vai começar a olhar soluções de segurança somente se tiver uma IA adicionada àquela solução de segurança? Por quê? Porque ali ele vai ter a certeza que ele vai conseguir fazer alguma coisa preditiva, entendeu? Sim. E ali automatizada, preditiva, se acredita que isso pode acontecer? Está perto de acontecer, por exemplo? Eu acho que em algumas situações já acontece, né? Assim, eu vejo muita empresa ou profissionais, né, de segurança frustrados, assim, com, às vezes, falta de investimento, né, no sentido, a empresa contrata o CISO, né, contrata um gerente de segurança, contrata uma pessoa que deveria ter poderes ou autonomia para resolver, né, ou endereçar riscos que são identificados, mas, às vezes, eles não dão essa autonomia para ele poder decidir alguma coisa que possa trazer essa segurança, né. Então, imagina hoje, né, num cenário que você tem... Há 10 anos atrás, né, 10, 12, 15 anos atrás, quando você fala de segurança da informação, você fala assim, eu trabalho num SOC, né, no Centro de Operação de Segurança. Que tipo de incidente que você via 10, 15 anos atrás? Caiu uma VPN, você via lá um vírus muito mais simples do que os de hoje numa máquina pontualmente, às vezes tinha, né, alguma coisa ali que se espalhava, mas assim, muito pontual, né? Não tinha tanta preocupação com vazamento de dados, né? Hoje, quando você assume a posição de um CISO,
você já entra pensando quando que você vai ter um ataque de ransomware, quando que você vai ter um vazamento de dados para lidar, quando que você vai ter que entregar um relatório para a LGPD, né? E se a empresa não te dá autonomia para você decidir o que você vai colocar, e aí muitos CISOs já têm visto que a inteligência artificial tem ajudado a simplificar o processo, por que eu digo isso? Porque num time de segurança, às vezes você tem empresa que tem 10 pessoas, tem 5 pessoas, 20 pessoas, né? A gente brinca, às vezes tem a gente chama do time de cyber lá, né? Tem o Blue Team, Red Team, Purple Team, parece o time de Power Rangers, né? Um monte de cores disponíveis ali. Exatamente. Mas tem empresas que eles falam, eu sou o equipe, né? O cara é o equipe, o cara faz tudo, o cara Exato. é infraestrutura, segurança. Como é que uma pessoa como essa, ou um CISO que tem uma estrutura de uma pessoa, consegue lidar com tudo isso? Né? Num ambiente que a gente lida hoje, a gente fala de infraestrutura híbrida com ambiente em cloud, infraestrutura on-premise, trabalho remoto. Como que uma pessoa ou 10 pessoas, dependendo do tamanho da empresa, olha para uma infraestrutura diversificada desse jeito de forma proativa? Não olha. Não olha. Então, quando você entrega isso para uma solução que usa inteligência artificial e pode resumir um pouco esse processo para te dar capacidade de olhar mais orientado ao negócio e não a tentar montar o quebra-cabeça, você ganha tempo. Né? Tanto de detecção, investigação e resposta também. Né? Então, e você direciona as pessoas para funções que vão trazer mais coisas objetivas para o negócio. Exatamente. Então, seria mais nesse sentido. Essa parte de eficiência operacional. E, Vini, seguinte, cara, pegando todos esses ganchos, que eu queria entrar nisso agora. A Capflow, quando ela é consultada, quem consulta e o que de consulta fazem para a Capflow, por exemplo? A gente resolve... Qual que é a persona que chega para vocês e pergunta alguma coisa? É um empresário, é um CEO, é um CISO? Geralmente são médias e grandes empresas que estão pequenas também, mas que estão resolvendo problemas vinculados à conexão de empresa versus investidores. Então a gente utiliza de inteligência artificial para poder fazer esse match. E tem muita regulamentação nisso, né? Sim, exato. Principalmente quando você fala de grandes empresas, você entra muito com CVM. Isso. A CVM existe toda uma questão regulamentar para poder cumprir. Sim. Regulatória. E como que está andando a IA com a questão regulatória? Então, cara, aqui no Brasil está, se não me engano, é a 2338 de 2023. E um dos pontos que a gente estava até conversando sobre a NPD, né? Então, me parece que quem vai cuidar disso vai ser a própria NPD. Vai entrar no guarda-chuva da NPD. Perfeitamente. Então, assim, essa questão regulatória, ela anda, mas o que me deixa muito, muito curioso para analisar esses próximos passos, quando a gente fala do marco da inteligência artificial, é a gente conseguir compreender o quanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai conseguir dar vazão nessas coisas. Se às vezes a gente está vendo dificuldade com a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, certamente, quando a gente fala de regulação, existe a necessidade. É um futuro incerto ainda isso daí. Mas vamos pensar no hoje. Você acabou de falar que você cria essas conexões com empresas financeiras. Sim. A CVM está olhando para isso de alguma forma? Hoje ou não? Certeza, sim. A gente tem a questão do sandbox na CVM, então tem toda uma questão envolvida aí para poder levar cada vez mais inteligência artificial para dentro das empresas, para dentro do processo, para dentro das empresas listadas, vamos assim, essa relação com os investidores. Então, é muito do que a gente tinha falado agora no último passo. Como as empresas estão utilizando de inteligência artificial para poder gerar novas alavancas e resolver problemas que antes elas não conseguiam resolver sozinhas. Então, assim, e o tema inteligência artificial, ele não é novo, né? Na verdade, em 2017, eu tinha desenvolvido uma startup chamada Tentacle, que ela fazia parte de análise nas transações de crédito de carbono, tudo isso. Ou seja, identificava fraude nesse processo. E disso daí a gente lançou a Prively. Então a Prively ficou aquele gostinho na boca de querer... A Prively veio do carbono, então. A Prively veio de veio de duas questões. A parte de análise de fraude nas transações de crédito de carbono e as questões de identificação de pessoas vinculadas ao crime organizado. Então essas duas startups que a gente estava validando, a gente identificou, que eram puramente inteligência artificial, a gente identificou esse novo mercado, que é o mercado da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, cara, quando a gente está no mercado, entendendo a dor do mercado, entendendo qual é o potencial disso de uso para as nossas empresas, certamente a gente acha coisas boas nesse mercado. E uma ferramenta dessa, André,
o que me beneficia numa gestão de incidentes? Então, eu acho que assim, o ponto, assim, um dos pontos principais para mim, na minha visão, é que quando você tem uma solução de IA, você tem a capacidade de processar muitos dados, né? E hoje, aquilo que você não... Se você não é capaz de ver, você não é capaz de detectar, né? Então, quando você passa... Hoje, né, a sopa de letrinhas de soluções é imensa, né? E hoje os times de segurança, eles acabam olhando pontualmente um produto, uma solução aqui, outra ali, e acabam, de certa forma, montando o quebra-cabeça meio manualmente, né? Sim. Só que com informações pontuais, né? De um, sei lá, um FIRE, um evento de um CIEM, algum evento de um AD, alguma coisa assim. E aí, para montar tudo isso num tempo hábil de uma resposta a incidente, é difícil, né? Principalmente se você tem times, né, pouco especializados, você não tem pessoas muito sêniores ali para fazer esse processo de resposta a incidente, às vezes tem pessoas que só sabem gestionar a ferramenta, né? Então, quando você tem ali uma solução de IA que começa a processar um volume de dados que antes você não processava, o primeiro ponto, na minha visão, é visibilidade. Se você tem mais visibilidade, automaticamente você tem maior capacidade de detectar coisas que antes você não detectava. Porque se você não vê, você não detecta. Não detecta, Então, a partir do momento que você começa a detectar mais coisas, a solução de IA também consegue te ajudar num processo de triagem e investigação, né? Então, assim... Então, você instalou um Medium na empresa do cliente, é isso? Mais ou menos. E, assim, o legal Olha o corte, James. Como instalar um Medium na sua empresa. O legal é que, assim, você tem uma facilidade, né? Porque quando você começa a entregar, né, um monte de logs ou eventos para um analista olhar para aquilo e chegar a alguma conclusão, às vezes você está, mesmo com um SOC, né? Você tem um SOC lá 24/7. Nem sempre no primeiro atendimento vai ser um cara sênior, vai ser um cara júnior, vai ser um cara pleno. Então você entrega lá uma tripa de dados para ele olhar e analisar, ele tem dificuldade às vezes de interpretar aquilo. Sem dúvida. Quando você pega a IA e ela já te entrega um relatório concatenando os eventos que foram gerados em diferentes momentos de tempo por situações diferentes, né, de ações suspeitas diferentes, de anomalias de comportamento diferentes, e entrega isso num relatório que muitas vezes pode ser entregue num relatório em português, já no nosso idioma, traduzindo aquilo que aconteceu numa linguagem mais alto nível, que mesmo alguém que não é muito técnico consegue entender e interpretar, até mesmo algum executivo que não é relacionado à segurança, ou para um repórter LGPD ali, isso simplifica muito o processo, né? Aliado ao fato de você já poder somar, uma vez que você detectou e fez essa triagem automatizada, a solução pode responder no momento inicial, enquanto aquilo não virou uma crise. Então, eu identifiquei aqui, por exemplo, pegar um caso prático, né, para aterrissar um pouco um conceito mais uma coisa prática. Identifiquei aqui alguém do time de RH baixando 200 mega ou 10 gigas de informação de um servidor interno e tentando mandar isso para um Dropbox, um OneDrive pessoal, alguma coisa assim, né? Alguma cloud pessoal ali. O pessoal vai ficar bravo com essa piada que eu vou fazer agora, mas eu preciso fazer essa piada, tá? Não cortando o seu raciocínio. Manda. Mas você sabe por que o RH chama RH? Por quê? Porque é RH. É só pegar o gancho que você falou, que foi, você falou um erro de RH, então tá bom. Desculpa, Gia, o pessoal do RH ama vocês, tá? É só uma brincadeira, só uma piada. Então, assim, pegando esse cenário, né? O cara foi lá, baixou um volume grande de informações, ou um volume, né, inesperado de informações, e tentou mandar para uma base externa, né? E uma vez que ele mandou para uma fonte externa, você não tem mais controle, né? Se o dado foi para o Gmail dele, como você controla para onde vai depois? Exatamente. Então, se a solução consegue detectar isso enquanto está começando a acontecer e cortar isso no começo, quanto tempo você economiza num processo de resposta a incidente? Não tenho que reportar que minha empresa sofreu um vazamento de dados. Já economizou tempo. Economizou com um impacto na sua marca, que vai ter que reportar que teve um vazamento de dados para a LGPD, né? Exato. Então, assim, tudo isso te ganha tempo, reduz a dor de cabeça e reduz sobrecarga operacional. Porque você está reduzindo o tempo de detecção, investigação, resposta e permitindo que a solução, ela não vai responder 100% do incidente. Ela vai conter a ameaça no estágio inicial para que você, conhecendo um negócio, possa complementar aquilo, entrando em contato com o usuário, entendendo por que ele clicou naquele link ou por que ele tentou mandar aquele arquivo, mas você economizou tempo. Né? Tem uma questão também de construção de... pegando esse gancho que ele falou, a construção de dados sintéticos. Utilizar a inteligência... Isso é bonito, hein? Dados sintéticos. Isso aí... mas utilizar a inteligência artificial... Gostei. Porque hoje em dia você não tem, por exemplo, é muito difícil você fazer grandes simulações, né? Como funcionava antes?
você precisava de logs, grandes Sim. logs, você precisava de grandes Correlação de eventos. Exato, para você poder treinar grandes modelos. Por exemplo, hoje em dia você consegue criar dados sintéticos em chamadas. E você consegue treinar os seus modelos, deixar Sim, a sua empresa melhor preparada. Então, a inteligência artificial também ela ajuda muito nessa Você vai exercitando, você vai treinando, né, o tempo todo ali. Você pode construir dados sintéticos com phishing, testes de phishing, você pode construir dados sintéticos com IDS, IPS, todas as soluções, ou seja, dá para poder treinar cada vez mais os modelos e os modelos serem mais altamente detectáveis. E qual que é a maturidade que a minha empresa tem que ter para implementar uma solução dessa, por exemplo, para ter uma gestão de incidentes? Para poder colocar um médium lá na minha... Porque eu não sei nada, não sei o que está acontecendo, não vejo nada. Eu preciso de um médium aqui, porque não é possível, né? Eu não tenho dinheiro para gastar com 200 soluções para poder fazer análise de tudo. Isso ajudaria uma empresa dessa Sim. com uma maturidade baixa? Hoje, assim, existem empresas, desde empresas muito pequenas, né, que ainda estão tentando entender quais são as soluções que podem ajudar a dar esse salto de maturidade, né, que às vezes tem poucas pessoas, tem o Wellkeep, tem poucas outras soluções de segurança, não tem muito capacidade de investimento para muitos produtos de segurança diversos, né? Então, existe esse tipo de empresa que hoje já está vendo o benefício de aderir à IA, né, como empresas que já têm muitas pessoas, processos, nível de maturidade muito grande, mas que vê que a IA pode ajudar a melhorar ainda mais, né? Não só agregando a solução a algo que eles não tinham, como integrando essa solução a coisas que eles já tinham. Porque essas soluções, elas também conseguem consumir dados de soluções que elas já investiram para valorizar ainda mais o investimento que já foi feito. Né? Só que ela pega aquela informação que está sendo trabalhada por uma outra ferramenta, agrega para si e consegue utilizar aquilo para automatizar o processo de resposta a incidente. Né? Então, isso dá um ganho de escala ali, né? E valoriza o investimento de coisas que a empresa já investiu. Né? Um grande ponto, eu acho que as empresas que estão adotando inteligência artificial, elas estão primeiro elas entraram numa grande fase de experimentação. Agora elas estão numa fase bastante importante de entender, cara, eu já experimentei e agora eu estou cumprindo o meu plano. Que ponteiro mexe no final do dia? Então, na verdade, essas iniciativas, seja iniciativa, por exemplo, de cibersegurança, seja iniciativa de N departamentos, por exemplo, estão tendo mais tangibilidade, estão conseguindo compreender um pouco mais qual é o ROI de tudo isso. Então, quando você, por exemplo, olha a parte de cibersegurança, fica mais fácil quando a gente realmente enxerga a última linha mexendo. E eu trabalho com cibersegurança, cara, desde 2001, né? E a maior dificuldade de vender cibersegurança era justamente a gente mostrar para o cliente por que ele tinha que investir em cibersegurança. Sim. E com essas tecnologias que estão surgindo, se mostra automaticamente o porquê você precisava daquilo, mas que até então você não sabia que precisava, mas agora você sabe que precisava. Porque assim, mesmo quando... E essa coisa que o Vinícius falou, né, é muito legal de se experimentar, porque hoje, né, tem muitos fabricantes, todos eles dão a possibilidade de você fazer um teste, né, sem compromisso nenhum. E quando você comprar, às vezes, um conceito que você não experimentou, é difícil você provar o retorno sobre aquilo, né? Quando você faz um teste lá que seja de 2 semanas, 30 dias, você pega aquilo... Você deixa lá rodando, né, no ambiente... No seu contexto de negócio. E você mostra ali que depois de você gastar o esforço de 1 hora no máximo para implementar aquela solução, ou às vezes, dependendo da situação, por uma API, como o Vinícius comentou, você vai gastar 5 minutos para implementar, você já começa a mostrar um retorno daquela... Uma coisa que você fez tão rápido, gastou 1 hora, mas depois ali de um período curto de aprendizagem, que a solução costuma trabalhar com entendimento do contexto, então ela precisa de alguns dias maturando a informação que ela está recebendo para trazer um resultado. Mas a partir disso, e você sem gastar mais esforço nenhum, começa a mostrar várias coisas que antes você não via, isso facilita os executivos ou o time que vai precisar daquela solução para ter mais segurança, a justificar o investimento. Né? Então, diferente de você chegar assim, não, eu vi ali... Né, ouvi um vídeo, um podcast, ouvi alguma coisa falando de IA e acho interessante aderir. Né, mas como é que eu coloco de forma palpável isso para justificar o investimento? Né? Qual que é o benefício que eu vou conseguir trazer? Mas se você põe para testar e depois você vem com o resultado mostrando tudo aquilo que você não via antes e que às vezes sua empresa está passando por um problema e é um momento ali de 1, 2 dias, às vezes, para estourar um gatilho, explodir uma bomba ali e seu negócio parar,
você consegue justificar rapidinho ali o investimento para comprar Não, alguma coisa. e aí vem o líder e fala É. assim, mas como que você nunca viu isso acontecer? É. Você nunca me deu ferramenta para isso, né? Exato. A grande estratégia é quando você tem as iniciativas de inteligência artificial conectadas e não fragmentadas. Uhum. Então você tem várias... Conectadas, Você tem departamentos dentro da companhia fazendo as suas experimentações, utilizando plataformas, utilizando softwares, construindo internamente, fazendo seus experimentos internamente, mas isso, de certa maneira, ele está conectado a uma estratégia maior. Que essa estratégia maior, ela possivelmente está conectada a uma questão de estratégia da própria companhia. Que vem de governança. Exatamente. Então, assim, aonde eu vejo que... Ou de regulatório. Exato. né? Mas aonde estão as empresas, os projetos que mais morrem? São os projetos que eles estão simplesmente fragmentados. Não tem, simplesmente foi comprado por comprar. Faz sentido. Então eu posso dizer o seguinte, que em terra de cyberataque, quem tem IA preditiva é rei. Eu diria que está à frente de quem não tem. Sim. Eu diria que É não uma, vai é uma frase boa, pá. Eu diria que sim. Não diria que quem tem nunca vai ser atacado. Não, vai não, sofrer isso um não impacto. existe. Isso não É. existe. Mas está à frente, e bem à frente, eu diria, de quem não tem. E aí, para começar a encaixar o próximo ponto que eu queria falar, qual que é a diferença de IA preditiva e IA generativa? Quando a gente fala da inteligência artificial generativa, de uma maneira bem simples, assim, para tanto o pessoal que está conseguindo compreender, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, ela é um subcampo do Deep Learning, que é um subcampo das redes neurais, que é um subcampo do Machine Learning, que daí a gente encontra a inteligência artificial. Então, hoje a gente olha, por exemplo, grande parte do mercado olha o ChatGPT, outras soluções, e fala, cara, isso é a inteligência artificial. Quando, na verdade, é o subcampo. Então, quando a gente olha a inteligência artificial generativa, que muito é o que todos conhecem hoje com o ChatGPT e outras questões, são os famosos Large Language Model, ou seja, e as pessoas falam, pô, isso daqui é inteligente, isso daqui que fantástico, quando, na verdade, não existe nada de inteligência lá dentro. O que existe são cálculos matemáticos, probabilísticos, para poder gerar o novo token, a nova palavra, vamos dizer assim. Claro que existem conceitos quando a gente fala de AGI e todas aquelas questões, mas ainda não existe um consenso do que é uma AGI quando a gente traz questões inteligentes. E quando a gente cruza isso, por exemplo, com a preditiva, muito vem do machine learning, da gente poder realmente conhecer, da gente poder, com base em dados, a gente poder predizer. Então, assim, a grande diferença em si da generativa para a preditiva, a generativa hoje em dia ela é o que a gente já utiliza muitas vezes, hoje, assim, de uma maneira bem simples no próprio ChatGPT, e a preditiva a gente já utilizava isso há bastante tempo. Então, a preditiva é antes da generativa. Sim, é antes da generativa. É um capítulo antes. É um da capítulo generativa. antes, praticamente. Praticamente sim. E qual a informação da preditiva influencia a generativa? Total. Assim, quando você fala, por exemplo, dos grandes dados que são treinados, os grandes modelos que são treinados, muito utiliza a inteligência artificial preditiva, que é quando a gente fala de transformer, ou seja, existem, claro, os subcampos, eles estão conectados, vamos dizer assim, mas, de certa maneira, a preditiva ela é a base para que você consiga hoje ter um ChatGPT funcionando. E onde eu encontro a generativa em soluções de cibersegurança hoje, André? Hoje, assim, de modo geral, né, como que a gente usa IA, né, dentro de todos esses contextos que o Vinícius falou, assim, para aterrissar nas soluções que entregam algum valor com isso, né? Muito da parte de modelos, né, de entender ali determinados comportamentos que vão de encontro com alguma situação de ameaça, né? Então, tem muita solução que olha até para frameworks conhecidos, né? O framework do MITRE-ATT+, é um deles que é muito utilizado, que classifica ali os principais tipos de ameaça existente, né? Então, essas soluções, elas usam modelos que vão de encontro com aquelas ameaças para que, se aquele comportamento acontecer dentro da sua infraestrutura, ele gera um alerta. Sim. Né? De outra forma, ele também, a partir dos dados que a solução recebe, né? Porque seja a informação vinda de um e-mail, seja a informação vinda de uma solução que integra com o SaaS do Office 365, do G Suite, ou da infraestrutura interna de uma conexão de uma câmera, de um celular, de uma impressora, de um roteador, ele pega toda essa massa de dados, entende esse comportamento único, individual e coletivo, né, desses ativos, dentro do contexto de negócio daquela empresa, para poder identificar se em algum momento aquele comportamento muda. Né? Então, quando é identificada uma variação de comportamento dentro daquele contexto, a solução gera um alerta. Isso é muito positivo, por quê? Porque se a gente olhar para trás, nas soluções que não trabalham com esse contexto,
elas trabalham olhando para a classificação de ameaça, né? E quando a gente fala de ataques de dia zero, né, ataques que não tem uma classificação da ameaça, isso tem um ponto falho muito grande, porque imagina o seguinte, acabou de surgir um ataque, né, e se eu não tenho nunca vi aquilo, eu preciso que alguém sofra aquele ataque em algum momento, né, para que os fabricantes possam receber o que a gente chama de IOC, né, os indicadores de comprometimento, qual que é o IP de origem, IP quais são os protocolos que foram usados, né, os domínios, tudo mais, para se criar uma assinatura, uma vacina, o que quer que seja ali, para depois transportar isso para os fabricantes e aí poder começar a detectar aquilo. Só que hoje existem ataques que, inclusive, usam algoritmos, né, de gerar ali domínios de comunicação para se comunicar com domínios que não são classificados atualmente como maliciosos. Então, quando você tem uma empresa que sofre um ataque como esse, se você for se basear em detecção de ameaça, você acaba sendo exposto a muitos tipos de ataque que essas ferramentas não têm capacidade de identificar. Quando você olha para modelos que conseguem entender e aprender o padrão de vida, de comportamento do negócio, não importa se aquele ataque já existiu em algum lugar ou não. Você está vendo uma variação orientada àquele contexto de negócio específico, que cada empresa tem suas especificidades. Exato. Por mais que uma empresa do setor alimentício, sei lá, de produção de leite, tem similaridades com outras empresas do setor alimentício que também produzem leite, dentro das suas características são únicas. Então, quando você olha a produção, uma solução, é distinta de uma da outra. Então, quando você coloca uma solução que olha para a forma única com que aquela empresa trabalha, como os profissionais interagem com as soluções de TI que tem lá dentro, né, as impressoras, roteadores, câmeras, o que quer que seja, aquilo traz um entendimento que, com base na classificação de ameaça, você nunca vai alcançar. Então, o que você está dizendo é que agora a solução ela trabalha de forma exclusiva. Eu sou exclusivo seu. Exato. Ela entende o seu comportamento da sua empresa para identificar a ameaça e não tentar entender, surgiu o WannaCry versão XPTO, o patch, não sei o quê. Ela não depende disso. Ela pode se interagir com essas informações para receber feeds externos para, claro, absorver esse conhecimento, que ela é válido, ele é importante eventualmente, mas não depende disso. Hoje existem clientes que usam essas soluções, dependendo da arquitetura, obviamente, até 100% offline. Ou seja, essa solução não depende de conectar com a internet para funcionar, porque ela olha para o contexto de negócio e não para aquilo que acontece externamente. Né? Uma das questões é a própria hiperpersonalização, que a inteligência artificial hoje, um dos pontos, grandes produtos estão indo muito nessa linha, de você entregar algo altamente personalizado para a ponta final, para o consumidor ou para a empresa. Então, essa hiperpersonalização, o que antes era muito difícil de fazer sem modelos matemáticos, hoje a gente consegue fazer de maneira muito simplificada. O e-commerce está utilizando muito disso, a cibersegurança está utilizando, várias indústrias estão utilizando modelos avançados para entregar esse nível de hiperpersonalização, seja da empresa, seja do usuário, seja lá qual o destino for. E também a questão da generativa, conforme ele estava falando, não só a questão de dados sintéticos, mas também a parte de patches, outras questões vinculadas ou seja, tudo que pode ser criado praticamente em tempo real, e a generativa ela pode ser um grande aliado hoje do CISO. Então, em resumo, hoje, em tempo real, eu consigo detectar uma ameaça, classificar essa ameaça, identificar como não permitir que essa ameaça vire um incidente e já corrigir a rota ali. Seria isso. Hoje eu já consigo fazer isso com inteligência artificial. Você consegue, e assim, o objetivo é você antecipar uma crise. Né? Às vezes o incidente até vai acontecer. O que eu digo de um incidente? Por exemplo, o usuário foi lá, porque tudo depende também... Depende do que aconteceu, vai ser impossível você impedir o incidente de acontecer, mas você vai estar preparado para aquele incidente que você já tem histórico para ele. Isso, mas assim, tudo depende também da coleta de tráfego que você está recebendo. Né? Porque hoje, o que eu tenho visto muito acontecer, os clientes eles não aderem à inteligência artificial para todo o contexto de todo o tráfego da rede. Né? Então, o que acontece? Ele começa ali pela infraestrutura mais crítica, pelos servidores, depois ele vai... Ele pega um escopo. Ele pega um escopo. Então, a inteligência artificial pode cobrir praticamente todo o contexto de negócio dele. Né? Pode cobrir e-mail, pode cobrir infraestrutura em cloud. Quanto mais ele cobrir, melhor fica. Quanto mais ele cobrir, melhor fica. Então, o que a IA vai te trazer o entendimento sobre aquilo que ela está observando? Né? Então, se você cobre a sua infraestrutura interna, mas você deixa descoberto o e-mail, talvez pode vir um phishing que ele não vai conseguir tratar e vai afetar a sua infraestrutura interna. Por quê? Porque o usuário recebeu um e-mail, que era uma fraude, ele clicou lá, executou o arquivo, comprometeu a máquina.
Quando ele comprometeu a máquina, porque ele não estava coberto lá pela solução que olhava para a parte de e-mail, por exemplo, a solução na parte de rede, ela vai entender que aquela máquina, por exemplo, está comunicando com um domínio que nunca foi visto antes dentro daquele contexto de negócio, né, específico daquela empresa, e vai falar, opa, deixa eu olhar isso aqui com mais calma. Aí vai ver, a partir daquela primeira ação que foi estranha, o que mais vai acontecer. Ah, não, além de comunicar com aquele domínio, porque não é porque uma coisa nova que ela é ruim. Às vezes alguém subiu uma aplicação nova, Sim. que é normal para o ambiente de negócio. Mas se eu nunca vi aquilo antes, deixa eu olhar com mais calma o que vai vir depois. É algo que pelo menos me chama atenção. Então, se eu estou vendo que ele está comunicando com um domínio novo, que nunca vi antes, e depois ele baixa um arquivo, depois que ele talvez execute aquele arquivo, ele começa a fazer interações de rede que não são normais daquela máquina, por exemplo, comunicar com outras máquinas de forma massiva, numa velocidade incomum, né, fazer leitura de arquivos por protocolo de forma massiva, uma série de coisas ali que ele pode executar. Eu olho para isso e eu já entendo que aquilo fugiu de um padrão. Sim. Então, eu consigo interceptar aquilo e cortar antes que isso vire, por exemplo, um processo de criptografia na máquina, né? Só que, ainda assim, isso não corta o fato de que aquela máquina baixou um arquivo, possivelmente, e comprometeu a máquina. Por quê? Eu não estava olhando tudo, eu estava olhando um pedacinho. Então, eu dependo, às vezes, de entender o contexto para tomar uma ação. Quanto mais eu estiver vendo o contexto de forma unificada, eu estou vendo e-mail, rede, eu consigo ter uma visibilidade maior para tomar até ações de resposta de forma casada. Pô, eu vi aqui que recebi um e-mail, mas deixei passar, depois ele começou a fazer uma ação de rede estranha, eu posso voltar no contexto de e-mail, tomar ações recursivas para ver se outras pessoas receberem e-mails similares. Sim. E podem fazer com que outros usuários caiam no mesmo tipo de ataque, né? Então, assim, tem todo um contexto ali, mas o ponto principal é diminuir o impacto, né, para você economizar tempo e reduzir a exposição à marca, né, com algum ataque, um vazamento de informação, o que quer que seja. Né? E como que vocês estão vendo? Agora vamos falar do lado contrário, do lado negro da força. Com certeza. A IA está sendo usada para atacar também. Sim, da mesma maneira que você tem modelos hoje, por exemplo, que geram, por exemplo, o próprio ChatGPT e outras questões, da mesma maneira que você tem grandes modelos treinados para poder te ajudar no dia a dia, no sentido de eficiência operacional, você tem modelos que criam um ransomware, você tem modelos que te ajudam a poder construir um phishing, você tem modelos que ajudam a poder criptografar um determinado arquivo para poder construir um modelo de ataque. Então, assim, aí a gente entra num campo que daí é o próprio risco da inteligência artificial. Exatamente. E aí, cara, é o seguinte, eu fico viajando nisso, porque eu tenho uma IA que tá ali por trás, tá no lado negro da força lá, tá lá atacando. Tá. E essa IA, ela vai atacar e a outra IA vai defender. Quando essa outra IA defender, essa daqui vai aprender como ela defendeu. Sim. E ela vai achar outro mecanismo de atacar. O cara que está atacando, ele não vai estar sempre na frente do cara que está defendendo? Existe como você estar ao contrário disso? A gente que protege está na frente do cara que ataca? Então, eu acho que, né, à medida que as coisas vão acontecendo do lado da defesa, né, o próprio atacante estimula a defesa, eu diria assim, né? Porque se ele descobre alguma coisa nova, a defesa tem que se aprimorar para. Porque no mercado de cibersegurança, a vida toda foi assim. A gente é atacado primeiro para aprender, para corrigir. Exatamente. A gente consegue hoje formular modelos, que nem você falou há pouco tempo, de ataque para a gente aprender antes de ser atacado? Então, eu acho que essa questão da autoaprendizagem sobre o contexto do negócio, ele ajudou muito nisso, né? Porque, e assim, quando a gente fala desses ataques de forma massiva, porque a IA também está sendo usada para atacar de uma forma mais preguiçosa, né? Vamos dizer assim, porque antes o cara ia fazer um ataque direcionado, ele tinha que pesquisar, ele tinha que entender sobre a infraestrutura, tinha que entender sobre talvez os executivos que ele está direcionando um e-mail, e ele pode já usar a ferramenta para auxiliar um pouco nisso. E também disparar e-mails de phishing mais qualificados, que eu diria assim, com uma personalização mais direcionada para aquela empresa, de uma forma mais preguiçosa, né? Então, principalmente o phishing, quando a gente vê, ele hoje ainda acontece, ele acontece de forma direcionada, sim, mas hoje ele acontece muito mais de forma massiva, porque o atacante quer alcançar o máximo de pessoas possível, né? Então, esse ataque direcionado, ele é mais pontual, ele é mais eficaz, inclusive, mas mais pontual. Quando a gente pega ataques mais massivos, né? Então, a gente vê que a IA, do ponto de vista de defesa, né? Quando ele recebe algum ataque lá na ponta e chega a comprometer, o atacante não vai muitas vezes ter visibilidade de como internamente isso foi contornado. Ele vai saber que, de repente, a máquina parou de comunicar com o meu command control, né? Com a minha central de controle aqui.
mas ele não vai saber lá internamente o que foi feito pela IA ou pelos funcionários, ou o que quer que seja, para contornar aquela comunicação, né? Então, existe um pouco assim, né, de desafios ainda com relação a isso, mas eu acho que a questão da IA orientada ao negócio tem ajudado muito aí a proteger. Uma questão que é uma questão cultural também, né? Pegando isso, por exemplo, da mesma maneira que a área de cybersecurity está evoluindo, a empresa culturalmente também está evoluindo. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, a Pfizer. A Pfizer, se não me engano, aumentou em 50% o seu ritmo de desenvolvimento de novos medicamentos. Você pega, por exemplo, várias outras indústrias. Eu estava conversando vendo uma indústria de desenvolvimento de calçados. Cara, os que os caras faziam 2 testes por mês, eles estão fazendo 100 produtos agora. Um absurdo, cara. Então, assim, da mesma maneira que você pode utilizar desse potencial para poder construir negócios melhores e mais rápido, você também tem que ter esse mesmo mindset, os líderes de tecnologia, os líderes de segurança, para poder construir também, utilizar das melhores soluções para poder também estar à frente dos atacantes. E agora eu vou pegar um conhecimento seu, que você é o fundador da Private, que é uma empresa de gestão de proteção de dados pessoais e privacidade. Como que as empresas podem garantir que estão usando de maneira ética e correta, até mesmo seguindo as legislações vigentes, a LGPD, a inteligência artificial? Quando a gente começa a entrar no campo de inteligência artificial sobre isso, a gente entra num campo chamado Responsible AI. Então, assim, a gente entra num guarda-chuva da IA responsável, de como é que eu posso adotar critérios, base, para poder garantir transparência, garantir o uso correto de dados. Então, esse termo, quando a gente entra nesse campo, nesse guarda-chuva inteiro de IA responsável, ele ainda não existe um padrão, não existe ainda uma definição clara até onde estão essas bordas. Mas uma coisa que é claro o modo no qual essa transparência algorítmica, ou seja, a gente entender como a IA tomou aquele tipo de decisão, e daí a gente tem um monte de história muito louca que já aconteceu, mas como a IA tomou aquele tipo de decisão numa empresa, o porquê o LinkedIn ou outra solução de mercado recomendou aquele, não aquele, por exemplo, isso tem que estar claro, tem que ser de uma maneira transparente. Então, o que eu te respondo nesse momento existe um campo que é do Responsible AI, que ainda está muito em discussão, está muito teórico ainda. Bom, mas nós temos um norte, né? Temos um norte. Isso que é importante. Bom, eu ia esquecer o patrocinador, cara. Eu quase esqueci o patrocinador. Não, patrocinador. Eu vou falar aqui, né? Eu vou falar o seguinte, ô Insider, se você quer que eu use sua camiseta, me patrocina. Você patrocina todo mundo, patrocina nós também. Eu não usei por isso, mas se patrocinar eu uso, fica a dica. E, gente, pra gente, infelizmente, a gente tem um tempo aqui do Pô, mas já estúdio, acabou, né? tá tão bom. Os gêmeos estão ali, ó, alvoroçados, tá acabando. E pra gente terminar, então, gente, uma mensagem sua pro mercado, você como um cara que é lançador de startups aí, o que a gente tem que pensar hoje pro futuro na questão de IA nas empresas? Acho que a gente tem que começar a experimentar. A gente tem que começar a colocar a prova. A gente tem que começar a ir para campo. A gente tem que conversar com quem está dando certo. A gente tem que sair um pouco mais da cadeira e ver o que está acontecendo no mercado. Não apenas no mercado brasileiro, mas no mercado global. A gente tem que, aquela máxima, sair do ar-condicionado. A gente precisa ver o que está acontecendo no mercado. Como a minha indústria está evoluindo, o que lá fora, como minha indústria lá fora já evoluiu, o que estão adotando, o que eu posso adotar, quais são os componentes de inteligência artificial, produtos de inteligência artificial que eu posso usar dentro da minha companhia e como isso, de certa maneira, não vai estar fragmentado. Porque uma estratégia que já inicia fragmentada e não conectada com o negócio, por isso que a maior parte dos projetos de inteligência artificial falham. Falham. Por quê? Porque não está conectada com o negócio. Você não sabe no final do dia nem porque você está fazendo aquilo, entendeu? Então, na prática, a minha dica é a seguinte, saiam do ar-condicionado, vai para o mercado, vejam boas empresas, bons benchmarks e coloquem em prática. Comece pequeno e colha o fruto grande depois. André,
como que eu olho para as questões de soluções tecnológicas de segurança, cibersegurança, que inclui IA? Como que as empresas têm que olhar para isso hoje? Eu acho que as Mensagem que não final. adotaram, né, olhar com bons olhos aí, não deixar olhar, ser visto pelo retrovisor, né, depois que todo mundo já adotou, você começar a olhar para isso. Para aqueles que ainda estão tentando entender como isso pode apoiar, hoje existem grandes parceiros, né, para empresas especializadas, né, a própria Silk aí tem nos ajudado bastante aí a disseminar o conceito, né, então acho que buscar empresas que conseguem te apoiar, que tenham conhecimento, já estudaram, já aprenderam, já erraram com relação a isso e podem te dar um direcionamento, né, com relação a isso, acho que é importante. E aproveitar, né, isso que a gente estava falando aqui, de testar, né, de avaliar como isso traz resultado, né, porque às vezes a gente fica ali muito no PowerPoint, a gente fica ali muito na discussão, mas quando você traz aquilo para a sua realidade e vê aquilo trazer um resultado num curtíssimo espaço de tempo, coisa que com outras soluções para cibersegurança às vezes demoram meses, ou às vezes fica um ano lá, dependendo de configurações, parametrizações, quando termina o contrato você não vê um retorno sobre aquele investimento, você justifica fácil a adoção dessas novas tecnologias, né? Então, acho que é justamente isso que o Vinícius falou ali, de buscar, experimentar. Quebrar as barreiras, né? Quebrar as barreiras. Né? E é isso aí. Gente, é o seguinte, eu trouxe aqui para a gente dar um briefing, pra vocês ficarem com vontade de escutar mais, a gente está terminando aqui, infelizmente, mas vou deixar o contato desses dois carinhas aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, fala com os dois, que os dois vão ajudar muito vocês nesse mundo da inteligência artificial e da cibersegurança, essa conexão, essa correlação. E isso vai influenciar muito aí positivamente e produtivamente a sua empresa, pode ter certeza disso. Já é hora de a gente se conectar a essa nova realidade. Por isso que a gente trouxe esse podcast aqui. Agradeço muito, Vinícius, Eu que agradeço. a sua presença, cara. Obrigado. Foi sensacional, Andrezão. Valeu, cara. Brigadão. E nós encerramos aqui nosso querido podcast, nosso querido Silk Talks. Agradeço muito vocês aqui por estarem aqui conosco até agora. De novo, não esqueça de deixar seu like. Quanto mais like a gente ganha, mais chega na comunidade, mais conhecimento a gente compartilha e assim a gente vai conseguindo fazer novos programas para você, novos podcasts. Muito obrigado pela sua audiência. Dá o likezinho aqui, compartilhe o nosso vídeo. E vou deixar a frase de novo aqui para deixar bem registrado. Em terra de cyberataque, quem tem IA é rei. Pessoal, muito obrigado. Fique sempre com a Silk Talks, protegendo o seu mundo digital, episódio a episódio.